Senhoras e senhores, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Daremos início à cerimônia de premiação Rodovias Mais Brasil 2021, promovido pelo Ministério da Infraestrutura. Agradecemos a presença dos que estão conosco aqui em Brasília e a você que nos acompanha online em todo o Brasil. Solicitamos, por gentileza, que deixem seus celulares no modo silencioso e utilizem a máscara durante todo o tempo. Inicialmente, convido o senhor Marcelo da Costa Vieira, secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, para fazer o uso da palavra. Boa noite novamente. Peço a atenção dos senhores. Boa noite. Para aqueles que não são de Brasília, nós estamos vivendo aqui o nosso momento de seca, máxima, e a garganta reclama. Eu tinha preparado um discurso de algumas páginas, mas eu vou me limitar, por conta da garganta, não da pressa do jantar. Bom, senhores, voltando à ideia da integração que eu falei no início e fazendo disso um chamamento ao prêmio Rodovias Mais Brasil, acho que é muito oportuno a gente aproveitar o Brasil Export para inserir o que talvez seja uma semente que vai gerar outros frutos. Estamos começando nessa data de hoje com a premiação do setor rodoviário, porque entendemos oportuno e por uma questão de justiça da gente tirar um dia por ano para nos permitir celebrar. Temos trabalhado muito no Ministério da Infraestrutura e em todo o governo federal para prover a infraestrutura que o Brasil precisa e merece, em respeito ao contribuinte, em respeito ao cidadão, em respeito ao empresário, que assume riscos e que faz girar a nossa economia, gerando emprego, renda, e, em última instância, alimento e respeito aos cidadãos que levam o sustento para a sua família. Nada mais oportuno que premiar o setor rodoviário, o setor de infraestrutura, no momento em que a gente começa a olhar para fora da crise, para fora da pandemia, uma pandemia mundial, inesperada, mas que demonstrou a resiliência do setor de transporte e de logística do país. Poderia citar aos senhores dezenas de exemplos de outros países, alguns ditos ou tidos como mais desenvolvidos do que o nosso país, e que sofreram problemas em alguma escala de desabastecimento de algum insumo. Estamos vivendo isso hoje na Europa. E não tivemos esse problema no país. Fruto, em última instância, do esforço dos senhores, do esforço de todo o setor produtivo e do setor de transporte, que desde o caminhoneiro até o dono da empresa, quem planta na fazenda, se doou para que o Brasil não parasse e que a gente vivesse a crise da saúde com o mínimo de conforto necessário. Então, nada mais oportuno de que no momento em que a gente começa a olhar para fora da crise
entender que cabe ao setor de infraestrutura um outro importante papel. Um papel de ser a mola propulsora desse novo momento do país. Resgatando um pouco daquilo que vivemos em 2019. Onde o Brasil cresceu, o Brasil plantou sementes e que eu tenho certeza que serão colhidas nas próximas décadas. O nosso objetivo aqui hoje é celebrar aqueles que fizeram acontecer, que fizeram a política do Ministério da Infraestrutura se tornar viável, se tornar percebida pela população do país e que operacionalizaram essa política, acreditando como empresas, e aqui teremos representantes das concessionárias, como empresas que prestam serviço de infraestrutura, que entendem a infraestrutura como um negócio que tem que ser viável, tem que ter segurança jurídica, tem que ter respeito aos contratos, tem que ter planejamento e que tem que ser, em última instância, a execução de um planejamento que nasce lá na EPL, que nasce na revisão do PNL, que nós vamos ter agora o lançamento já do PNL 2035, projetando a próxima década de desenvolvimento para o país. Nada mais oportuno que viver esse dia e fazer uma paralisação do nosso trabalho para olhar para dentro e agradecer aos servidores do DENIT, aos servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres, aos empregados e colaboradores das concessionárias e a todos no setor de transporte terrestre, em particular ao setor rodoviário do país, que fizeram acontecer, que fizeram a gente estar aqui hoje comemorando. E a esses eu gostaria de solicitar uma salva de palmas. Muito obrigado. Bom, teremos a entrega de 11 categorias de prêmios singelos, mas que muito significam para o Ministério da Infraestrutura, e eu faço isso representando o ministro Tarcísio, que me ensinou qual é o papel do chefe, do líder, daquele que está à frente de uma pasta no Ministério da Infraestrutura, que é o de não atrapalhar. Esse é o nosso grande desafio, porque atrás da gente, como o Piloni falou, temos uma estrutura que funciona, que acredita, que vive a infraestrutura no dia a dia e que faz as coisas acontecerem. O nosso papel é o mais simples, é esse aqui, ó, de ter essa oportunidade de relembrar aqueles que desenvolvem a nossa infraestrutura e aqueles que tantos nos trazem orgulhos. Cada uma das vitórias das centenas de obras entregues pelo DENIT desde 2019, das centenas de obras entregues por cada uma das concessionárias desde 2019, podem ser materializadas. E a gente pretende, com esse prêmio, de uma forma singela, retribuir e relembrar esses feitos, e escolhemos 11 categorias para fazer isso. Então, muito obrigado pela participação dos senhores, muito obrigado por dividir esse momento com o Ministério da Infraestrutura e muito obrigado por nos dar o exemplo e a motivação e a cobrança que nos traz o senso de urgência e de relevância, que é o nosso desafio e que nos motiva no dia a dia. Parabéns ao transporte terrestre, parabéns ao setor rodoviário, ao setor de transporte rodoviário do país, e parabéns aos senhores, que são a motivação do nosso trabalho. Muito obrigado, vamos dar prosseguimento. Nossos agradecimentos ao senhor Marcelo da Costa Vieira, secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Passaremos agora à premiação dos empreendimentos destaque, executados com recursos do orçamento da União. Convido o senhor Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos e a todas. Gostaria de destacar esse momento em que foi destinado em realçar o trabalho do DENIT, essa instituição maravilhosa que completa nesse ano 20 anos, oriundo do DNR, então o trabalho começou lá atrás, mas há 20 anos atrás recebeu o maior volume de atividade de importância, agregando os modais, além de rodoviário, aquaviário e ferroviário. Gostaria de destacar, em seguida teremos a premiação, mas em nome dos que estarão recebendo, o cumprimento e o reconhecimento pelo trabalho de todos os integrantes do DENIT. Acho muito difícil ter uma instituição no Brasil mais séria e mais importante do que o DENIT, carregando em suas costas a responsabilidade logística e o bem-estar de toda a população. É muito difícil destacar quais as obras que devem ser mencionadas num momento como esse. Talvez fique até difícil de posicionar a obra mais importante do DENIT, que nós não temos dúvidas nenhuma que a obra mais importante do DENIT é a manutenção rodoviária. É ela o principal vetor de bem-estar da população, de crescimento do país, de logística. E nas demais obras de construção, temos sempre marcado um fator preponderante nesse país, que é a seriedade dos integrantes do DENIT, a sua capacidade técnica, o seu compromisso com a autarquia e, particularmente, com o país. Teremos muitos desafios pela frente, mas todos tenham uma certeza. Sempre poderão contar com o DENIT, essa instituição fantástica e que está preparada para todos os desafios. Embora, atualmente, um desafio a mais que se apresenta é exatamente a questão orçamentária. Hoje trabalhamos com praticamente 30% dos recursos necessários para o país. É um orçamento atual até menor do que o orçamento de quando ele foi criado há 20 anos atrás, o que mostra cada vez mais a seriedade do seu pessoal, a capacidade técnica e a vontade de cada vez mais ver esse Brasil para frente. Então, meu obrigado a todos e vamos em frente. Obrigado, senhor Antônio Leite dos Santos Filho. Senhoras e senhores, nós daremos início agora à entrega dos prêmios Rodovias Mais Brasil 2021. Convido o senhor André Lima dos Santos, superintendente regional do DENIT no estado de Rondônia, representando a equipe técnica do DENIT responsável pela construção da ponte sobre o Rio Madeira, na BR-364 Rondônia-Acre, em Abunã, para receber o seu prêmio. A ponte sobre o Rio Madeira, localizada na BR-364 em Abunã, conecta os estados do Acre e de Rondônia. Possui 1,9 quilômetros de extensão e contribui para a integração regional com o restante do país. Desde a abertura da rodovia, entre Rio Branco e Porto Velho, a travessia sobre o Rio Madeira era feita por balsas, levando em média meia hora. Com a conclusão da ponte, é possível cruzar o Madeira em poucos minutos, havendo a previsão, inclusive, de que mais de 2.000 veículos trafeguem pela ponte diariamente. Parabéns aos premiados.
Convido agora o senhor Fábio Pessoa da Silva Nunes, diretor executivo substituto, representando a equipe técnica do DENIT, responsável pela duplicação e restauração da BR-101 Nordeste, para receber o prêmio. A rodovia BR-101 é um grande eixo de integração nacional no norte e no sul, pois conecta as capitais dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e essas, por sua vez, as regiões sudeste e sul do país. As obras de duplicação e restauração da BR-101 Nordeste possibilitaram a abertura de novos negócios em sua região de influência, promovendo a expansão da economia regional, fomentando o turismo e ampliando a integração dos grandes centros consumidores nordestinos. O empreendimento incrementa o potencial e a competitividade da indústria brasileira por meio da redução dos tempos de viagem, da maior fluidez e segurança de tráfego, o que beneficia a logística de cargas, entre outros. Parabéns aos premiados. Convido o senhor Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, superintendente regional do DENIT no estado de Mato Grosso, representando a equipe técnica do DENIT, responsável pela duplicação da BR-163 Mato Grosso, para receber o prêmio. O empreendimento, entregue em agosto de 2021, abrange a duplicação das rodovias BR-163 e BR-364 no trecho localizado entre Cuiabá e Rondonópolis. Ao todo, as obras foram realizadas em 3 lotes, contando com a duplicação e restauração completa. Considerando que a rodovia é a principal rota de escoamento da produção do agronegócio de Mato Grosso, a duplicação promove grande impacto social e econômico para o Estado, pois amplia a segurança dos motoristas, dá mais agilidade ao transporte de cargas na região e aumenta a competitividade do agronegócio mato-grossense. O trecho localizado entre a capital e o sul do Estado é utilizado para transporte de grãos rumo aos portos de Santos, em São Paulo, de onde as cargas são embarcadas para o mercado internacional, fomentando o potencial de exportação do país. Parabéns aos premiados. Convido agora o senhor Carlos Alberto Garcia Vieira, supervisor da unidade local de São Leopoldo, representando a equipe técnica do DENIT responsável pela construção da segunda ponte sobre o rio Guaíba, na rodovia BR-116, no Rio Grande do Sul, para receber o prêmio.
Trata-se de uma das obras mais significativas para a logística gaúcha realizadas recentemente pelo DENIT. Com a construção de uma nova ponte sobre o Rio Guaíba, cujo tráfego da linha principal foi liberado em dezembro de 2020, houve um incremento da interligação na região metropolitana de Porto Alegre com o sul do estado do Rio Grande do Sul, melhorando a logística interna e a ligação com o porto de Rio Grande, ampliando a capacidade de transporte para atender aos fluxos de exportação. O empreendimento reduz o gargalo operacional do vão móvel da ponte do Rio Guaíba, a ponte Getúlio Vargas, em funcionamento desde 1957, cujo içamento ocorre diariamente, provocando engarrafamentos de até 5 quilômetros em ambos os sentidos das rodovias BR-116 e BR-290, afetando o tráfego interno de Porto Alegre. Parabéns aos premiados. Convido agora o senhor Lucas Alberto Vissoto Júnior, diretor de Infraestrutura Rodoviária Substituto, representando a equipe técnica do DENIT responsável pela duplicação de trechos da BR-381 Minas Gerais, para receber o prêmio. O trecho da BR-381 Minas Gerais, localizado entre Belo Horizonte e Governador Valadares, configura-se como uma das principais ligações entre a capital, o Nordeste mineiro e outras regiões do país, além de ser rota das principais cidades litorâneas de outros estados. Apresenta tráfego sempre crescente devido à circulação de veículos de carga da região do Vale do Aço. A duplicação da rodovia proporciona melhores condições de trafegabilidade aos usuários e promove melhor escoamento dos produtos da região, expandindo assim a capacidade logística brasileira. Parabéns aos premiados. Passaremos agora à premiação dos empreendimentos destaque executados pelas empresas concessionárias de rodovias federais. Convido o senhor Rafael Vitali Rodrigues, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para fazer o uso da palavra. Bom, acho que o secretário Marcelo já fez todos os destaques na sua palavra, e a mim só cabe dizer aqui, como já fui da iniciativa privada também, todos os empresários que realmente acreditam e entram e encaram o desafio de uma concessão no Brasil, né, não só de uma concessão, mas qualquer atividade empresarial, eles são verdadeiros heróis, né? Aqui no Brasil não é um ambiente amigável, é um ambiente bastante hostil. Como dizem, né, o Brasil não é para amadores. E aqueles que enfrentam esse desafio percebem na pele como é difícil trabalhar como empresário no Brasil. E as concessionárias que estão aqui enfrentando esse problema, essa dificuldade, melhor dizendo, fazem isso com bastante determinação, porque tem como objetivo entregar uma infraestrutura de transporte rodoviário, uma rodovia com segurança, em especial para os usuários do Brasil, né? Acho que esse é o grande foco de todas as concessionárias, é a segurança viária, e é esse também o foco da agência, é assim que a gente trabalha em parceria com as concessionárias. Acho que não tem muito como se alongar aqui, só queria fazer um parabéns especial aqui, Marcelo da Costa e Felipe Queiroz, pela iniciativa aqui do prêmio, o Rodovias Mais Brasil. Eu fico extremamente realizado aí com esse prêmio, principalmente pela abrangência das modalidades de premiação. Eu já trabalhei no DENIT, sei a realidade do departamento, como os servidores de lá são empenhados lá
nas suas atividades. Então, fico bastante feliz também com o reconhecimento que se tem lá com as obras públicas e com os servidores de lá. E também com nós, lá na ITT, com as concessões, as obras que são realizadas pelos privados e os nossos servidores também, que serão agraciados. E também pelos servidores do próprio Ministério. São todos ambientes, instituições por onde passei, por isso fico bastante contente com esse prêmio. Com isso, acho que encerro, acho que retomo a palavra aqui para o cerimonialista, que vai fazer a indicação dos premiados. Muito obrigado. Nossos agradecimentos às palavras do senhor Rafael Vitali Rodrigues. Convido agora a senhora Giane Zimmer, diretora executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Grupo Arteres, para receber o prêmio pelas obras do contorno viário de Florianópolis, na BR-101, Santa Catarina. O contorno viário de Florianópolis é a maior obra de infraestrutura rodoviária em execução no Brasil, com investimentos de 3,7 bilhões de reais. É uma obra de ampliação de capacidade, cujo objetivo principal é desviar o tráfego de longa distância da BR-101 Santa Catarina do trecho urbano de Florianópolis, proporcionando menores níveis de congestionamento e maior nível de fluidez e de segurança aos usuários. Trata-se de um novo trecho de rodovia em pista dupla, com 50 quilômetros de extensão, compreendido entre os municípios de Biguaçu e Palhoça, passando ainda pelo município de São José. Convido a senhora Giane Zimmer para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. É com muita alegria estar aqui. Vou ser bem rapidinha aí Obrigada. Pela hora, né? Mas muita alegria estar aqui com vocês. Eu queria rapidamente parabenizar pelo evento o senhor José Roberto Campos, o presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, o senhor Fabrício Julião, CEO do Brasil Export, nosso parceiro e amigo Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres, né? Dizer para vocês que o contorno viário de Florianópolis, como já foi dito, é a maior obra rodoviária no país hoje. Só para dar uma ideia da dimensão aos senhores rapidamente, nós temos no contorno 3,7 bilhões de reais investidos, 3,2 mil empregos diretos e indiretos, 50 quilômetros de um corredor expresso
em pista dupla, que vai desafogar o trânsito no contorno de Florianópolis, 4 túneis duplos, 6 acessos por trevo, 7 pontes, 20 passagens de desnível, 13 programas ambientais, frente de trabalho operando dia e noite, enfim, uma grande obra não só para Santa Catarina, como para o Brasil. Queria fazer menção rapidamente, né, a alguns órgãos, pessoas aqui que foram fundamentais para a viabilização desta obra, né? Em primeiro lugar, o nosso querido parceiro também, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, representado nesse ato pelo secretário executivo adjunto Felipe Queiroz, em nome do qual cumprimento todas as autoridades presentes. O ministro foi fundamental para que a gente chegasse à execução dessa obra. Então, agradecemos muito ao ministro e toda a equipe. Agradecer também muito a Agência Nacional de Transportes Terrestres, na figura do diretor-geral Rafael Vitali Rodrigues. A agência sempre acreditou no projeto e nos ajudou muito para que chegássemos aonde estamos, né, na obra. Agradecer também muito a nossa vice-governadora de Santa Catarina, parceira, amiga, Daniela Cristina, também, que é uma entusiasta de todas as obras lá do Estado. Muito obrigada por sempre estar presente e acreditando na gente. Enfim, agradecer muito ao DENIT, ao EPL, representado aqui por Arthur Luiz Pinho de Lima, GPT, o nosso grupo paritário de trabalho de artérias da Litoral Sul, ao Fórum Parlamentar Catarinense, a Fiesc e às prefeituras de Palhoça, São José e Biguaçu. Nós nos orgulhamos muito de ser um dos principais investidores de infraestrutura rodoviária no país, já tendo aportado mais de 23 bilhões de reais desde 2008. De forma que eu ofereço esse prêmio a todos os colaboradores da nossa empresa Artéres, que se dedicam diariamente a promover a vida e movimento em nossas rodovias. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à senhora Giane Zimmer. Convido agora o senhor Fausto Camilotti, diretor-presidente da CCR Via Costeira, para receber o prêmio pela execução dos trabalhos iniciais no contrato de concessão na BR-101 Santa Catarina. CCR Via Costeira, uma rodovia com gente cuidando de gente. Nosso trabalho está só começando, mas já entregamos muito conforto e segurança para nossos clientes e um grande desenvolvimento econômico e social para a nossa bela Santa Catarina. Desde o início das atividades, os nossos colaboradores se lançaram ao trabalho com muita garra. Atuamos dia e noite, de segunda a segunda, debaixo de chuva e de sol, e juntos conseguimos entregar em apenas 7 meses o que estava previsto para ser feito em 12. Esse é um trabalho que envolve muita dedicação, comprometimento, e que já está fazendo a diferença nas viagens dos nossos clientes, fazendo com que eles vivam o seu caminho com mais conforto, fluidez e, principalmente, com mais segurança. Tudo isso mostra a dedicação, empenho e paixão de todos para que nossa missão fosse cumprida, e cumprida com excelência. E daqui para frente vamos continuar trabalhando para vencer os próximos desafios, honrar nossos compromissos, fazer as entregas e cuidar dos nossos clientes. Família CCR Via Costeira. Cumprir missões. Isso é o que nos motiva. Conjunto de intervenções executadas no início de um contrato de concessão rodoviária, os trabalhos iniciais da CCR Via Costeira foram concluídos num prazo recorde de 7 meses.
No trecho de 220 quilômetros entre a ponte Rio da Madre, em Paulo Lopes, Santa Catarina, e a divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul, foram aplicados mais de 100 mil toneladas de massa asfáltica e recuperadas 204 obras de arte especiais, entre pontes, viadutos e passagens inferiores. O usuário da via pode contar agora com 3.800 novas placas de sinalização e mais 500 quilômetros de sinalização horizontal totalmente novos, além das 20 passarelas que foram totalmente revitalizadas. A rodovia está mais segura, com a implantação de 52.800 novas luminárias de defesas, novas lâminas de defesas metálicas, 18 mil metros de telas anti-ofuscantes, 120 mil metros de novas cercas construídas e mais de 8 mil novas luminárias em LED. Com especial atenção também para a ponte Anita Garibaldi, cartão postal de Santa Catarina, que recebeu um novo sistema de iluminação cênica. Foram gerados 1.100 novos empregos diretos na rodovia para prestação de serviços, realização de obras e atendimento ao cliente 24 horas. Convido o senhor Fausto Camilotti para fazer o uso da palavra. Boa noite, senhores e senhoras. É um prazer estar aqui participando desse primeiro prêmio, né, e agradecendo aí, especialmente aí o Fabrício Julião, CEO da Export Brasil, e dizer que na fala dele ele disse muito sobre esse movimento que ele vem fazendo agora e abraçando rodovias neste ano, e trazendo aqui não só as concessionárias, mas também falando um pouco das obras do DENIT, mostrando o importante papel que o DENIT também tem na viabilização de importantes investimentos dentro das malhas viárias do Brasil. Agora, sem dúvida alguma, né, todo o processo começa quando a gente tem o estudo de viabilidade publicado pelo Ministério da Infraestrutura. Então, o estudo de viabilidade prevê, então, estudar todos os investimentos que estão previstos naquela região, naquele segmento, e a partir disso, sim, ser lançado um edital para que nós possamos, os que estão do outro lado da mesa, os grupos econômicos do Brasil, participarem ativamente aí das discussões e aí, evidentemente, vencendo o leilão, propondo a tarifa mais convidativa, que faça sentido para os investimentos que serão gerados, e, evidentemente, beneficiando toda a população, o usuário da rodovia, e fazendo com que a economia do país seja cada vez mais fortalecida. Então, dentro do contexto do Ministério da Infraestrutura, agradecer todos os técnicos. Eu tive aqui já olhando aqui, e já tive a oportunidade de cumprimentar o doutor Alessandro, o doutor Anderson, que passa também a estar no Ministério da Infraestrutura, o doutor Stephanie, doutora Natália Marcassa e todos aqueles que estão aqui hoje, sendo representados pelo Ministério da Infraestrutura, que trabalham ativamente na construção de propostas para que tudo isso aconteça. E, evidentemente, agradecer especialmente o doutor Marcelo Costa, agradecer ao doutor Felipe Queiroz e agradecer ao nosso Ministério, que é aquele que vem impulsionando a economia e trazendo importantes investimentos para dentro do Brasil. Acho que o doutor Tarcísio é uma prova viva de tudo que vem acontecendo no nosso país e recuperando aquilo que a gente viveu de situações mais danosas para a economia, de 2 ciclos pandêmicos. Agradecer especialmente a doutora Daniela Rainer, que é uma mulher ativa dentro do estado de Santa Catarina e que participou conosco desses movimentos que aconteceram nos primeiros 7 meses da concessão. Vale lembrar que os trabalhos eram previstos para nós entregarmos até o 12º mês da concessão, e nós entregamos todo o conteúdo no 7º mês e iniciamos a cobrança no 9º mês da concessão. E a doutora Daniela Rainer teve o privilégio, inclusive, de participar conosco de um evento de revitalização da ponte Anita Garibaldi, que é um importante cartão postal daquele segmento. E como uma moradora também da região de Criciúma, ela também utiliza a nossa rodovia e tem valorizado muito o trabalho que tem ocorrido nesse segmento de 220 quilômetros. Agradecer a todo o time que esteve presente nessa etapa dos trabalhos iniciais,
agradecer os gerentes que estão aqui comigo, representando essa equipe, agradecer toda a equipe que está por meio da live nos assistindo e que também participou ativamente da construção de tudo isso. Agradecer ao nosso diretor, presidente da Lanvias, da Divisão dos Lotes Federais da CCR, Dr. Eduardo Camargo, nosso CEO, Dr. Marco Calduro, e Fabrício Julião falou numa das falas dele da importante missão que ele tem, que ele passa a trabalhar no próximo ano com a pauta do ISD. Essa pauta importante do meio ambiente, das ações sociais e de governança. E nós, do lado de cá, também temos feito o mesmo, né? Não há sentido para quem, no nosso caso aqui, também foi dito sobre os grupos econômicos que têm capital aberto, e nós somos o primeiro grupo que participou da rodada de IPO no Novo Mercado, na Bolsa de Valores, em 2002, e já estamos lá há quase 20 anos, e sem dúvida alguma, se a gente não cumprir com as missões que estão pautadas nas pastas do mundo inteiro, acho que não há como a gente sobreviver a essa situação que coloca um caos no meio ambiente, as questões voltadas também para a população menos assistida. E finalizar aqui agradecendo a NTT. Sem dúvida alguma, a presença do diretor-geral aqui, Rafael Vitali, que tem sido também uma importante liderança presente no órgão regulador, que tem criado lá uma missão de equilibrar os interesses do usuário, daquele que está do outro lado da mesa aqui, também administrando o lote, e também do Estado, que passa a ser desonerado do papel dele de trabalhar ativamente ali naquele lote. Então, o doutor Rafael Vitali tem estado conosco, discutindo o contrato, acompanhando o cumprimento do contrato. Esse, em específico, nós temos aí quase 7 bilhões de investimentos, são 4 bilhões em obras, serão executadas 71 quilômetros de vias marginais e 98 quilômetros de faixas adicionais. Então, a NTT, por meio dos seus representantes, tem trabalhado ativamente aqui, como a COINF, que participou também, a COINF regional, né? A gente não pode deixar de destacar aqui o trabalho feito pelo Dr. Gilmar, Dr. Alberto Salceda, João Pestana, e todos os técnicos, Dr. Amadeu, que tiveram ativamente trabalhando também nessa etapa e que fazem o trabalho da fiscalização para fazer com que tudo aquilo que está previsto no contrato seja efetivamente cumprido. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez pelo prêmio e dizer que, se Deus quiser, a gente volta aqui no próximo ano para dar continuidade a esse trabalho importante que esse evento está lançando. Obrigado, um abraço a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Fausto Camilotti. Convido o senhor Alberto Luiz Lodi, diretor de concessões rodoviárias federais do Grupo Eco Rodovias, para receber o prêmio pela execução das obras da alça de ligação com a Avenida Portuária, na BR-101, no Rio de Janeiro.
Executada pela concessionária Ecoponte, a Avenida Portuária foi uma das mais importantes obras para a logística carioca. Trata-se de uma via expressa de mão dupla de 3,2 quilômetros, exclusiva para veículos de carga, que liga a Avenida Brasil ao portão 32 do Cais do Porto do Rio de Janeiro. Inaugurada em abril, a obra foi iniciada em 2018, juntamente com a alça de ligação da ponte com a linha vermelha, cuja entrega aos usuários aconteceu em 2020. Com investimentos de 450 milhões de reais e cerca de 1.500 empregos durante a obra, estima-se que cerca de 2.600 caminhões utilizem o dispositivo diariamente, reduzindo a quantidade de veículos pesados na região da rodoviária Novo Rio, uma vez que os caminhões que se direcionam ao portão 32 não precisarão mais usar esses trechos. Convido o senhor Alberto Luiz Lodi para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Eu queria aqui cumprimentar e parabenizar pela organização do evento o Fabrício Julião, do Brasil Export. Gostaria de cumprimentar também, na figura aqui, na pessoa do Marcelo da Costa, doutor secretário Marcelo da Costa, os servidores do MINFRA, do Ministério da Infraestrutura. Gostaria também de cumprimentar aqui o doutor Rafael Vitali, da NTT aqui. Realmente, hoje é muito gratificante poder estar aqui recebendo esse prêmio que, obviamente, estamos passando para os nossos colaboradores da Ecoponte e também da Ecorodovias e todos aqueles trabalhadores que fizeram essa grande obra lá para o Rio de Janeiro, né? Foi uma obra extremamente desafiadora. Quem acompanhou essa obra, nós começamos ela lá, logo quando assumimos a concessão da Ponte Rio-Niterói, lá em 2015. Muitos desafios, uma obra que passa ali numa região muito populosa ali, né, numa comunidade ali da Ilha do Caju, uma interferência muito grande, com a gente tinha ali o cemitério São Francisco Xavier de um lado, o exército do outro, com uma fábrica de materiais bélicos, né, a Imbel, que a gente precisou de remover essa fábrica, e ainda embaixo desse viaduto passa, né, a linha férrea da MRS, que ainda está operante. Então foi um desafio muito grande construir todo esse empreendimento com todas essas interferências. Mais à frente tinha também a aeronáutica, a gente tinha que chegar na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, pela aeronáutica, então foi bastante desafiador, né? E tudo isso foi possível graças a todos esses atores, claro, a concessionária, o Programa de Concessão Federal, o Ministério também, na figura até do próprio ministro Tarcísio, que muito nos apoiou na liberação das áreas do Exército, da Aeronáutica, né? A NTT também, uma parceira sempre muito intensa, aí, várias reuniões de trabalho, e hoje o sucesso está aí, né? Hoje a gente vê esse empreendimento entregue, 450 milhões de reais investido, né? Na época foi uma das maiores obras, se não me engano, a maior no estado do Rio de Janeiro, e que fazendo a conexão da Avenida Brasil, dos veículos que vêm da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro até o portão 32 do Porto do Rio, melhorando bem essa capacidade viária toda naquele entorno ali do porto, o acesso, melhorando consideravelmente o acesso ao Porto do Rio, né? E aliviando também o acesso direto da ponte Rio-Niterói para os usuários da ponte, né? Então foi uma obra muito importante, muitos empregos gerados, do qual a gente muito se orgulha. Eu dedico esse prêmio, né, obviamente, mais uma vez, aos colaboradores da Ecoponte, da Ecorodovias, aos trabalhadores da obra, né, e, mais uma vez, agradeço muito ao Ministério pela iniciativa desse prêmio, né, na pessoa do Dr. Marcelo da Costa, e também à NTT, na pessoa do Dr. Rafael Vitali. Muito obrigado a todos, tá? Muito bom. Boa noite.
Nossos agradecimentos ao senhor Alberto Luiz Lodi. Passaremos agora à premiação das unidades técnicas destaque na execução de empreendimentos e gestão do patrimônio rodoviário federal. Convido o senhor Carlos Alberto Garcia Vieira, representando o senhor Delmar Pellegrini Filho, da Superintendência Regional do DENIT no estado do Rio Grande do Sul, para receber o prêmio. Delmar Pellegrini Filho, graduado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica em 1979, ingressou no DNER em 1978 como estagiário, permanecendo até 1982 no setor de obras da sede do então 10º Distrito Rodoviário Federal em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 1982, atuou na região de Cachoeira do Sul, onde fiscalizou diversas obras, entre elas a implantação do trecho Cachoeira do Sul, Novos Cabrais. Em 1986, assumiu a supervisão da unidade local de Osório, no Rio Grande do Sul, onde desenvolveu atividades de manutenção e restauração da Freeway e BR-101, no Rio Grande do Sul. Atuou também no projeto do plano de exploração da Freeway para sua concessão. No final da década de 90, trabalhou também no projeto de ampliação e duplicação da rodovia BR-101 Osório-Torres, onde posteriormente coordenou a fiscalização dessas obras até a sua conclusão. Também atuou na fiscalização da duplicação da BR-392 Pelotas-Rio Grande. De 2012 a 2018, atuou como superintendente substituto junto à Superintendência Regional do Rio Grande do Sul e, no início de 2019, foi nomeado superintendente regional do DENIT no Rio Grande do Sul. Parabéns aos premiados. Convido agora o senhor Luiz Carlos Magalhães Guerra, representante da Unidade Local de Brasília, da Superintendência Regional do DENIT no Estado de Goiás e do Distrito Federal, para receber o prêmio. Luiz Carlos Magalhães Guerra, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, iniciou sua carreira na iniciativa privada, elaborando projetos estruturais. Ingressou no DENIT em 2016, atuando na Superintendência Regional dos Estados de Goiás e Distrito Federal. Em 2007, atuou nas obras de manutenção do projeto PIR 4 na BR-020, Distrito Federal, Goiás. Em fevereiro de 2009, foi alocado no setor de projetos e meio ambiente, onde analisava projetos para aprovação e liberação para fins de licitação. Em 2009, foi transferido para a Unidade Local de Brasília, onde se tornou engenheiro auxiliar, assumindo a administração da Unidade Local de Brasília em abril de 2011, o que se prorrogou e se prolongou até o presente momento. Atualmente, a absorção do trecho de 15,2 quilômetros da BR-251, Distrito Federal, conhecido como trecho da Marinha, entre a BR-040, Distrito Federal, e o final da atual 251, Distrito Federal, é um dos grandes desafios do profissional. Convido o senhor Luiz Carlos Magalhães Guerra para fazer o uso da palavra. Inicialmente, agradeço bastante essa oportunidade, né, que uma pessoa que trabalha na ponta, na gestão das atividades do DENIT, que são o chefe de unidade local. É um trabalho, quem conhece sabe que é árduo, é o contato direto do órgão com a população, com as necessidades básicas que todos chegam junto nas unidades locais. Eu, assim, tenho 15 anos no DENIT, eu vim na iniciativa privada, praticamente entrei no DENIT com 50 anos de idade, revi todo o aprendizado e vejo o seguinte, que hoje, essa oportunidade aqui, é uma oportunidade única que eu vi até hoje, né, em todos esses tempos, 15 anos, realmente ser considerado o chefe do unidade local, num evento desse, receber uma premiação pelo trabalho que executou. Eu acredito que esse trabalho aqui que eu estou recebendo, essa homenagem, eu devo à minha equipe toda, né? E os outros colegas meus também de unidades locais poderiam muito bem estar aqui no meu lugar, pelo trabalho que eu sei que eles fazem também. Eu fui escolhido, agradeço por isso, e
assim, eu creio que o DENIT está no caminho certinho e nós vamos melhorar muito mais. Se tivesse mais verba, como o próprio general falou, a gente teria um trabalho muito melhor. Mas é isso aí, nós temos e vamos usar bem direitinho o que nós temos. É isso aí. Nossos agradecimentos ao senhor Luiz Carlos Magalhães Guerra. Convido o senhor Matheus Amaral para representar o senhor Gilmar Cardoso, que recebe o prêmio em nome de todas as coordenações de exploração de infraestrutura rodoviária das unidades regionais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para receber o prêmio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres materializa a fiscalização dos mais de 10 mil quilômetros de rodovias concedidas no país, por meio das coordenações de exploração da infraestrutura rodoviária, COINFES, distribuídas por 6 estados da Federação. Atuando para manter o patrimônio público, fiscalizando os 22 contratos de exploração da infraestrutura concedida, tomando providências para que o pactuado contratualmente seja executado, observando o atendimento aos índices e parâmetros mínimos de qualidade ou aceitação exigidos, as COINFES têm um papel fundamental no dia a dia da concessão e também em situações emergenciais, com visitas à manutenção da segurança e à continuidade da prestação de serviço aos usuários das rodovias. Parabéns aos premiados. Convido para a sua participação online conosco o senhor Gilmar Cardoso, que fará o uso da palavra. Cardoso, seja bem-vindo à premiação do Rodovias Mais Brasil 2021. Boa noite a todos. Cumprimento toda a equipe da Brasil Export, que agradeço a premiação e essa oportunidade. Cumprimento o nosso diretor-geral, em nome dele, todas as autoridades presentes, nosso diretor-geral, Rafael Vitali. É uma grande satisfação receber o prêmio, mas eu recebo em nome de toda uma equipe, um time que trabalha unido, a nossa Superintendência de Rodovias e todas as coordenações regionais, em especial aqui a nossa equipe de Santa Catarina. É um trabalho de muitas pessoas. Duas obras e duas atividades foram destaque nesse último período. Nós trabalhamos muito em conjunto as concessionárias aqui e com o Grupo Artéries viabilizamos as obras do contorno de Florianópolis, o início do trecho Sul A, que é um trecho com 3 túneis duplos e mais um trecho com mais um túnel duplo, o túnel 4, que isso representa hoje 3 mil empregados na obra, um investimento que já está realizado de 1,9 bilhões, e só esse ano 279 milhões na construção desses túneis. É para isso que toda a nossa equipe, é para isso que todos nós trabalhamos, que é para viabilizar a infraestrutura do país. E como já foi dito na premiação da Via Costeira, os trabalhos iniciais da Via Costeira também iniciados e terminados durante a pandemia e, sobretudo, terminado com 7 meses antes do prazo, que era 12 meses. Então, isso é fruto do trabalho de toda a nossa equipe e a premiação é para todos, é para todas as coordenações regionais, para a nossa equipe aqui de Santa Catarina e para a nossa Superintendência de Rodovias. E todo esse nosso trabalho só é viável lá na ponta, também com colaboração dos nossos parceiros privados, que são as concessionárias de rodovia. Muito obrigado, uma boa noite a todos que estão aí presentes. Nossos agradecimentos às palavras do senhor Gilmar Cardoso. Senhoras e senhores, para o encerramento desta cerimônia, convido o senhor Felipe Fernandes Queiroz, secretário executivo substituto do Ministério da Infraestrutura, para fazer o uso da palavra. Boa noite novamente. Dia de festa, dia de alegria, dia de premiação e de ineditismo. Então, na linha do que o ministro Tarcísio sempre fala, o secretário da Costa falou,
Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizar o DENIT, parabenizar toda a equipe do Ministério, que hoje inaugura um novo momento. Primeira vez, servidores lá da ponta, servidores que fazem sobre a chuva e sobre o sol a coisa acontecer, estão aqui sendo agraciados, reconhecidos, bem como a iniciativa privada, que como o diretor Vitário colocou, vive os desafios de empreender no Brasil, luta e faz acontecer. A gente sabe lá no dia a dia como são difíceis as incertezas e como o Ministério da Infraestrutura tem lutado e trabalhado para trazer segurança jurídica, previsibilidade, uma boa regulação, e eu acho que reconhecer as conquistas, as superações é muito importante para coroar e dizer que tudo valeu a pena. Então hoje é um dia para a gente dizer que valeu a pena e vai continuar valendo. Mas, como dizem, né, que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Para fechar, eu vou trazer números que eu acho que dizem muito do que é o desafio do setor rodoviário, especialmente as entregas do DENIT e os nossas parcerias, nossos leilões, nossos contratos. Só em 2021, 68 empreendimentos entregues, 97 quilômetros de duplicação, 152 quilômetros de pavimentação, 106 quilômetros de adequação e 1.330 de restauração. O General Santos Filho colocou que o maior empreendimento do DENIT é a manutenção rodoviária, é manter o nosso ativo, manter o nosso estoque de capital, prestando serviço para a sociedade. Isso tudo numa realidade de 6 bilhões de orçamento anual, dado que o que a gente precisaria para manter a malha é algo da ordem de 9 a 10 bi. Em 2011, 12, quando o ministro Tarcísio era diretor-geral do DENIT, o DENIT tinha naquela época um orçamento da ordem de 24 bi ano. Se a gente trouxer isso a números de hoje, não fiz a conta, mas chutaria que é algo perto de 40. Então, para vocês verem o gap que a gente tem de recurso e as entregas que a gente faz com tão pouco. Então, hoje é dia de comemorar entregas num ambiente tão hostil, de pandemia, de aumento de custos de insumos, de material, e mesmo assim a gente tem entregado e está aqui hoje comemorando isso. Já no âmbito das parcerias, nós tivemos 22,5 bilhões contratados, investimentos em quase 3 mil quilômetros de rodovia. E tem mais por vir. Temos a joia da coroa do setor rodoviário nesses próximos meses. Temos a Dutra, 14,9 bilhões, 14,8, 15 bilhões de investimento, só de CAPEX. E a 381, um desafio, uma rodovia importante, uma rodovia que traz para a sociedade segurança, que traz, no fim do dia, a possibilidade do pai, da mãe de família ter a certeza que sai para trabalhar naquela região tão conurbada e volta para casa com segurança para ver sua família e continuar tocando suas atividades. Então tem muito mais por vir e está lançado aqui um desafio para o secretário da Costa, que é fazer ano que vem o Prêmio Ferrovias Mais Brasil. Então está lançado o desafio, esse ano rodovias e ano que vem ferrovias. Vai dar certo e daqui para frente é nessa tocada que a gente vai. Bom jantar para todos. Eu não sei vocês, mas eu estou com fome. Então vamos lá. Abraço. Nossos agradecimentos ao senhor Felipe Fernandes Queiroz. Convidamos a todos os premiados, por gentileza, que venham à frente para uma foto oficial do Prêmio Rodovias Mais Brasil. Nós encerramos esta cerimônia, agradecemos a todos que participaram conosco. Voltamos amanhã com o Brasil Export a partir das 9 da manhã. Obrigado e boa noite.